Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é Fábio Leto do canal SmartSec e hoje eu fiz questão de fazer um vídeo para vocês para explicar um pouquinho sobre essa novela, não tem outro nome a ser dado, em relação ao que aconteceu com a Multichain nas últimas semanas. Tá? É algo assim que é um deleite para o pessoal da segurança da informação e principalmente para poder explicar sobre a segurança da Web3. A Multichain vem assim a cada dia trazendo uma novidade, como por isso que eu chamo de novela, em relação a esse caso. Para quem não sabe, eu vou passar para vocês o que aconteceu na Multichain e até que ponto estamos no momento, para você ver como já houveram vários desfechos, vários desdobramentos interessantes em relação a esse projeto, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar para vocês e antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho, tá? Sigam a gente nas redes sociais, tá todas as inscrições aqui no vídeo. E também, se possível, participar da nossa comunidade do Discord, onde sou extremamente ativo, sempre interagindo com a nossa comunidade, tá? Tem o link aqui em cima, o QR Code também, para você poder ter com o convite da comunidade do Discord, para poder participar e entender um pouquinho mais desse conceito de cultura, segurança e informação. Mas no caso da Multichain, eu tive que fazer questão de falar um pouquinho mais em detalhes, para vocês entenderem que novela é esse projeto. Tá bom? Vamos lá. Para quem não sabe, o Multichain é um DEP, né? Uma DEX, que faz a parte de bridge, né? Ela faz a parte de bridge entre moedas, essas coisas, para você poder fazer transações entre blockchains. Então, assim, é um projeto que já tem um bom tempo. Esqueci o nome antigo, você acha que era N-Swap, antigamente chamava, depois mudou para Multichain. Tá? É um projeto lá chinês. E eles já tiveram vários problemas no passado em relação a vazamento de informações, a problemas também de dados ativos sendo retirados. Então, no janeiro desse ano teve, não sei, vários milhões de ativos retirados. E aqui no projeto Multichain, no dia 6 de julho, né, eles mandaram aqui que vários endereços da Multichain e vários ativos seriam movidos para endereços desconhecidos de forma anormal. Tá? Eles estavam verificando e estavam investigando o que estava acontecendo. Isso foi 6 de julho. Tá? E aí, depois, já num dia depois, eles já pararam o serviço de bridge, todas as transações de bridges, com todas as chains. Por isso que é multi-chain. Ele trabalha com vários. Essa questão de bridge é propriamente o nome multi-chain. Para você fazer transações entre um ativo de uma blockchain para outra. Fazer essas mudanças. Por isso que é o conceito de bridge, né, de ponte. E a gente teve vários desdobramentos. Eu vou explicar primeiro o que foi passado de início, tá? Então a gente teve aqui várias as questões do hacks, teve vários tweets explicando os endereços que tinham saído, né? A quantidade que tinha sido quase 126 milhões de dólares de perdas foi aproximado dessas transferências desconhecidas, né? Na verdade, como funcionavam essas transferências, pessoal? De onde saiu esse dinheiro? Então a Multichain, ela fazia o seguinte, ela guardava um lastro desse valor, tá? Então ele envelopava. Por exemplo, se você fazer uma transferência de uma moeda Phantom, por exemplo, uma moeda Ether, você fazer uma bridge, né, de uma moeda desse sentido, ele envelopava essa moeda, tornava como se fosse o W Ether, né? E ele guardava o Ether como lastro e fazia as transações usando esse valor envelopado. Só que muito desses valores que era esse lastro foram transferidos. Então, diminuindo a liquidez e a confiabilidade dessa moeda que estava sendo transacionada. E isso influenciou diretamente em várias blockchains e em vários outros projetos. Tá? Então, assim, a Binance Smart Chain, a Phantom, que foram as mais atingidas. Então, assim, tiveram grandes problemas em relação à confiabilidade e até isso interferiu diretamente no valor de mercado dessas moedas. Bom, então assim, basicamente esse foi o primeiro projeto, foi o que aconteceu. Então, esses fundos foram movidos, eles falaram de forma anormal, tá? Só que tem um porém. Tá aqui, ó, tá explicando, ó, esse aqui foi do dia 7 de julho, ó, tudo baseado ainda. Você vê que é um caso, são dados baseados, ó, foi os Rapid Bitcoin, a Chainlink foram analisados, que foram desviados essas moedas, né?
a Circle, né, que é a USDC, a Tether, USDT e a DAI, que são stablecoins. Então, assim, que deu quase 126 milhões de desvio de ativos para algumas contas, tá? Então, assim, a própria Phantom falou que foi muito afetada, né? De quase 118 milhões que foi afetada nesse sentido. Beleza. Isso influenciou no mercado, criou a baixa do valor dessas moedas momentaneamente. E assim, beleza. E o que isso gerou? Então, para você ver, o primeiro passo, a Multichain disse que sofreu um ataque, não sabia qual era o ataque, que tinha sido feito saques anormais para algumas contas desconhecidas. E depois a gente teve um aproveitamento desse caso. Por quê? A própria Multichain falou assim, ó, pessoal, revoguem todos os contratos que vocês interagiram com a Multichain. Então, assim, quando nós fazemos uma bridge em qualquer DEX, em qualquer dessas essas exchanges descentralizadas, a gente tem que assinar esse contrato para interagir com ele, até para liberar que ele tenha acesso aos seus fundos para poder fazer essa ponte, né, fazer essa troca entre blockchains. E o que aconteceu? A Multichain falou, não, beleza, e todo a mídia falou, não, vão lá e revoguem os seus contratos com a Multichain urgentemente. Que é um processo super tranquilo, super padrão, não é verdade? Só que aí, aproveitando-se dessa ansiedade, desse senso de urgência que foi passado por esse problema da Multichain, outro hacker aproveitou e fez um outro exploit, tá? Baseado no processo de revogação de contratos. Olha só, você vê que a gente tem um problema inicial com a Multichain e um hacker já aproveita o desespero do mercado para criar um exploit no processo de revogação, tá? Então, o que acontece? Aqui tem as notícias, tá? Depois as notícias falando sobre isso, mas resumindo, tá? Quando você vai revogar um contrato, antigamente foi criado uma moeda chamada um ativo, uma moeda, não, uma cripto de gas. Por que foi feito isso? Antigamente, não, em muitos casos não se utilizam hoje, mas nesse caso o cara aproveitou de uma vulnerabilidade em relação a isso. Que você utiliza essa moeda, uma moeda provisória de gas, para você ter uma taxa menor de gas para fazer essa revogação, fazer uma transação. E ele fica meio que aguardando uma baixa do valor da moeda original no mercado para que ele possa ser trocado de novamente e você tenha um valor menor nas taxas de gas, muito utilizada, por exemplo, na rede Ethereum, que você tem variações de taxas de gas muito altas, tá? E ele pegou uma vulnerabilidade em relação a essa moeda, que é a moeda chamada Gas Token, e ele fez o seguinte, ele fez que as pessoas que estavam revogando contratos da Multichain, que usam uma vulnerabilidade, tinha um processo de revogação, que estava basicamente no processo da Revoke Cash e da REB, que são a carteira também que já possui a função de revogar, né? E a pessoa revogava lá, só que ela não se atentava que ela estava usando esse gas token com um valor muito alto e exorbitante. Tá? Então, assim, ele usou esse gas token de um valor alto e exorbitante e foi lá e saiu da carteira dele. Só que tem um porém. Essas transações elas eram falsas. Na verdade, as transações estavam indo através de uma vulnerabilidade do smart contract, da utilização desse gas token nesses projetos, ele acabou gerando uma quantidade enorme de gas e, de certa forma, quando você tentava cancelar essa solicitação, todo esse valor aí era revertido para a carteira do hacker. Resumindo, o hacker aproveitou, não vamos entrar muito em detalhes técnicos, mas assim, o conceito que é importante. O hacker aproveitou de um momento de desespero do processo da Multichain, as pessoas tinham interagido com a Multichain, tinham que cancelar isso rapidamente, e pegou uma vulnerabilidade nesse token gas, que está aqui, ó. Você tem até explicações aqui, ó, de falsas aprovações com gas token, tá? E que era, na verdade, uma vulnerabilidade meio que de compliance na hora de revogar. E o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro tentando revogar. Como? Em vez de pagar uma taxa de gas normal de $5, por exemplo, em Ethereum, vou dar um exemplo assim, $10, ele pagava $90. Quando ele via isso, ele tentava recuperar, isso já tinha sido transformado. Eles já tinham queimado esse gas token indo direto para a mão do criminoso virtual. Então, assim,
O que é mais importante não é o foco da tecnologia, em detalhes técnicos, e sim vocês entenderem que as oportunidades são sempre aproveitadas pelo criminoso virtual. Então, assim, ele viu um problema que aconteceu na Multichain, então, assim, é uma novela. Multichain teve esse problema, esses depósitos não autorizados para carteiras desconhecidas, e aí um outro criminoso virtual aproveitou o desespero para fazer a revogação, foi lá e utilizou de uma brecha que já foi solucionado tanto pelo Revoke Cash quanto o REB, que eles adotaram que uma taxa máxima de gas para qualquer tipo de revogação. Caso ocorra acima disso, ele vai informar claramente para o usuário o que está acontecendo. Então você vê que existe um aprendizado com os problemas. A gente brinca, parece muito a segurança digital com os desastres aéreos. Né? Quando você tem um desastre aéreo, a pessoa faz auditoria, verifica tudo o que aconteceu para evitar os próximos. Então, nesse caso, eles usaram desse ataque, dessa vulnerabilidade que existia e não tinham sido percebida ainda, que o criminoso virtual aproveitou para as pessoas que estavam em desespero para revogar dentro dos contratos da Multichain. Beleza. Capítulo 2 da novela passou. Nós vamos para o capítulo 3. Aí a Tether, né, congelou vários desses valores, desses ativos, né, os USDTs, que saíram da Multichain. Tá? Então, assim, a própria Binance também fez isso, congelaram e tentaram fazer tipo que um fork, né? Um fork assim, pegar desde o dia 6 de julho, todas as transações e meio que reverter essas transações dentro da plataforma deles. Isso é possível? É possível. Eles mostraram que sim, eles congelaram os ativos, tentando recuperar esses ativos. Então você vê como as coisas acontecem. A gente teve um vazamento, uma saída de dinheiro de ativos não desconhecido para carteiras conhecidas, que atingiram, como eu disse, Circle, Tether, Binance, Phantom, e no caso a Tether, eu vi a Binance também, tentou fazer esse congelamento, né, para equivalente a 2,5 milhões de dólares que estavam atrelados, possivelmente estava atrelado a esse ataque, tá, que explorou a falha do sistema da Crochain, tá? Então assim, vários estavam fazendo isso, ó. Tether, a Phantom já colocou aqui. Então assim, o que é importante você entender isso? Quanto que um ataque pode gerar de consequências? Tá? Então assim, não foi a primeira vez a Multichain. Eu não estou falando em relação à Multichain, ou à moeda Multichain, ou ao projeto Multichain. Estou falando do conceito do ataque. Entendeu? Já existia isso no passado, se eu não me engano era 20 milhões no início do ano e agora novamente. Então assim, é importante, eu não faço nenhum tipo de recomendação de investimento. Mas eu quero passar para vocês que vocês possam analisar, fazer essa análise da segurança fundamentalista, analisar um projeto como um todo e tudo que ele já proporcionou no passado. Fazer uma pesquisa, né, como se fosse uma pesquisa da idoneidade do projeto, uma pesquisa de todo o seu passado, um antecedente, não um antecedente criminal, mas um antecedente de falhas e vulnerabilidades que ele teve no passado para você ter a melhor escolha, saber onde utilizar o melhor projeto. Existem várias oportunidades, várias opções dentro do Web3 e cabe a nós escolhermos agora a melhor e assumimos também os nossos riscos. Então é importante que vocês entendam, por isso que eu estou enfatizando esse projeto aqui da Multichain. Então, foi feito meio que um fork, isso aqui é o capítulo 3, tá? Tether, Binance fizeram essa opção para tentar minimizar os riscos. Tá? De certa forma também fica complicado, porque eles falaram, eles não sabem se são essas carteiras mesmo. Pode ser que eles fizeram um fork, congelaram valores que eram reais, de transações reais? Não sabemos. Então, mais um capítulo dessa novela. Vão vendo que a novela não se acaba, ele continua sempre. Aí, aqui tá a mesma coisa, sobre os players, a parte do que você congelou os fundos, né? Então, vários ataques foram criados relacionados a isso, tá? E um deles foi muito interessante. Mais um criminoso virtual aproveitando de tudo isso. Olha só, tudo começou com aquela saída de ativos da Multichain. Aí depois tivemos o problema em relação à revogação das taxas de contratos. Aí, por exemplo, a Phantom foi lá e congelou os ativos daquela data, 6 de julho para cá. E aí mais um criminoso virtual aproveitando de todo esse momento de medo, de ansiedade do mercado e dos usuários da Multichain e da Phantom nesse caso, criaram uns links de phishing scam. Para quem não sabe, tem um vídeo aqui explicando exatamente, até interagindo o phishing scam no nosso canal.
interagindo com o processo de phishing, interagindo com a conta da Phantom e lançando um link para as pessoas recuperarem os ativos perdidos. Olha só da Phantom. Então, assim, ele aproveitou do desespero dos usuários da Phantom e pegou, hackeou o Twitter, criou links falsos de Twitter para a pessoa poder recuperar isso. Resumindo, mais um problema, capítulo 4 da novela Multichain. Você vê como se desdobrou esse assunto. Por isso que eu fiz questão de explicar, porque eu digo, não tem outro nome a ser uma novela de incidente de segurança na Web3. Então, houve esse caso também. Então, muitas pessoas recebeu esse tweet de phishing, recebeu mais de 5 mil retweets. Imagina como isso multiplicou para as pessoas, né? Então, e aí continua aqui, ó. Mais 77 milhões de fundos perdidos, jogou no blacklist alguns endereços. Então, assim, tudo continua sendo analisado. Beleza. Mais um novo capítulo. E foi isso aqui, até explicado em português, né? Um tweet partilhado de utilizadores afetados pelo hack. Ficou associado. E aí o interessante é que aí o golpe parecia que estava associado à Fundação Phantom. Depois que a Phantom sofreu o phishing, de todos os problemas que ocorreram, parecia, olha só como que é o mercado, parecia que era um problema relacionado à Fundação Phantom. Né? Depois vocês vão descobrir que o final, pelo menos os capítulos subsequentes, não parece ser muito o problema da Fundação Phantom. Não dá para cravar, mas dá para ver que não. Olha lá, devido ao hack da Multichain, a Phantom está emitindo distribuição de emergência de tokens a todos os utilizadores. E todos que interagirem com a cadeia FTM são elegíveis a investigar. Pronto. Phish Scam para receber tokens FPM. Aproveitando de um momento de angústia de apreensão. Mais um Phish Scam muito forte. E roubando. E aí pegava, acessava esse contrato malicioso e roubava um pouquinho ainda que restou. Drenava dos ativos das carteiras. Tá? Então até o próprio CZ da Binance falou aqui, ó, sobre a Multichain. Então assim, uma coisa que foi se complicando. Foi se complicando. E aí, outra vez o phishing scam, aqui é da Phantom, isso aqui dia já, 9 de julho, você vê que as coisas correram rapidamente. Né? E aí, no dia 14 de julho, a plataforma encerra as atividades, a Multichain. Pronto. Está encerradas as atividades Multichain, porque o CEO da Multichain foi preso na China. Né? O CEO, o nome dele também só conhecido apenas. Você não sabe quem é o CEO da Multichain. Tá? É o Zhao Jun. Era conhecido, ninguém sabe nem quem é, mas foi preso, o CEO, porque eles falaram que fecharam a atividade porque ele foi preso e só ele tinha as senhas. Puxa, está falando descentralização ou centralização? Então, de quem era a custódia da Multichain? De uma só pessoa? Do conhecido CEO? Pessoal, muito cuidado. Existe uma coisa que, assim, na Web3 tem que tomar muito cuidado com o que se fala, o que realmente é. Nós pregamos a descentralização na Web3. Não é verdade? Então, a gente busca sempre fortalecer as DEX, as exchanges descentralizadas. Né? E muitas vezes a pessoa fala, porque a exchange é centralizada. Não, mas também não. Acho que todo mundo tem o direito de escolher. Se você não quer ter o risco, correr o risco de ter a custódia das chaves, você passa para uma exchange centralizada, como a gente tem hoje na Web 2, com as instituições financeiras normais, comuns da Web 2. Hoje o nosso dinheiro está lá num banco, e se esse banco quebrar, provavelmente você não vai ter esse dinheiro de volta. Não é verdade? E o mesmo caso seria com as exchanges centralizadas. Então, assim, é uma opção da pessoa. Eu não quero me preocupar com a custódia das minhas chaves, com a preocupação de segurança, eu deixo lá. É uma opção de cada um. Não tem o certo e errado, pessoal, em relação à segurança. Como eu disse, o Web3 a gente tem que escolher, tem que optar sempre o que é melhor para nós naquele momento. Então eu não tenho que falar, isso é bom, é ruim, porque não deve deixar na centralizada. Eu não falo isso. Eu acho que todo mundo tem o direito de escolher. Verdade, a Web3, propriamente dito, se prega a descentralização, mas não impede a pessoa também utilizar, deixar uma parte dos seus fundos alocado em uma exchange centralizada. Por que não? Como Binance, Bybit, entre outros. Coinbase, então não é o problema. E o que acontece?
Aí o capítulo agora, um capítulo, não sei se é o derradeiro, ainda pode ser que vai vir mais capítulos, eu tenho que continuar essa história para vocês, por isso que eu vou deixar aqui, para continuar, né, to be continued, né. Então o CEO foi preso e agora fechou porque a Multichain fechou porque está com falta de fundos. E colocou toda a culpa no CEO, Jao Hun, e na polícia que prendeu. Então a culpa é da polícia que prendeu a pessoa, né? No dia 21 de maio, agora, no dia 21 de maio. Então, assim, ó, a notícia aqui foi atualizada, estava 14 de maio, mas agora foi agora, há pouco tempo, ele foi preso e ela teve que, porque ela não tem mais fundos para continuar a operação. E agora, o que nós fazemos? Né? E o que foi feito? Então vamos lá, então tem tudo isso aqui, a Butin já explicou, dia 21 de maio foi preso pela polícia chinesa, né? E a gente ele tá sem contato com a Multichain Global desde desse momento. E assim, está tudo parado. E a Multichain encerra a atividade e pretende tirar site do ar. Pronto. O que significa isso, pessoal? O que significa quando a gente tem esse caso? Para quem não sabe, isso é um termo muito utilizado, conhecido como rug pull, ou puxada de tapete. Muito provavelmente pode ser isso, não estou cravando. Eu acho que a novela vai continuar. Mas está parecendo aí que pode ser que desde aquele início, desde o começo lá, né, dos primeiros desvios para contas de valor, para desvios anormais para contas conhecidas, já estão sendo considerados como um rug pull, que é puxar tapete, que quando uma pessoa cria um projeto, agaria todos esses fundos e depois vai lá e some do nada com os valores. É isso aí, tá me parecendo isso, mas eu não posso cravar, porque a novela parece que não acabou, não foi ainda. Minha função não é dar o veredito, mas já começou a aparecer esse questionamento por parte do mercado. Então, assim, será que desde o início, desde o começo, no capítulo 1, já não estava previsto isso? Não sabemos. Então, e o legal é que a equipe da Multichain não tem acesso a condomínio para direcionar ou derrubar o front-end multichain.org. Né? Então ajude a ampliar e peça usuários que não usem mais serviço multichain. Olha lá. Só a GoDaddy pode... Nossa, pronto, envolveu agora o hosting GoDaddy que pode derrubar a multichain. Então assim, e o que legal é que fala assim, olha, já vale lembrar que a multichain foi hackeada 2 vezes esse ano. Então assim, ó, empresas de análise blockchain como a Chain Analysis suspeita que esse hack pode ter sido um trabalho interno. Aí pode, ó, eles estão falando, sou eu que estou falando, tá? Aqui no site Livecoins. Que parece verdade ainda, o que parece verdade, mas não está confirmado. Então, se isso for confirmado, é o rug pull, tá? Que é o que nós chamamos aqui, ó. Muito parecido, pode ser conhecido como rug pull. Aqui também no invest.com, tá? Falando a mesma coisa. Tá? A gente tem aqui, ó. E aqui, ó, Multichain Protocol Experiência Mistério, ó, saques misteriosos, tá sugestiona, né, que pode ser um multimilhão-dólar hack ou um rug pull. Então o que acontece? Eu queria passar para vocês. A Multichain traz para nós uma visão muito importante do quão a gente precisa analisar quando interagir com um projeto, um protocolo na Web3. Lembra, a responsabilidade agora é toda nossa dessa análise. Se der qualquer problema, não tem muito a quem recorrer. Você não tem a quem recorrer. Então, assim, o que vale de aprendizado nesse vídeo para vocês é que precisamos estar atentos aos projetos, ao histórico desses projetos. Se você está vendo um projeto, puxa, olha, só tem a possibilidade de fazer a bridge ou a ponte na multichain. Puxa, verifica lá, faça uma análise, faça uma pesquisa no Google, faça uma pesquisa um pouquinho mais detalhada sobre isso. Por quê? Isso pode te causar menos problemas. Às vezes você tem 2 ou 3 opções para fazer essa ponte e você vai tentar escolher a que você acha que é mais segura. Não tem nada 100% garantido, mas a gente tenta sempre buscar diminuir os riscos. E o Multichain trouxe para nós também um conceito muito interessante de que, em cima de um ataque, sempre quando você tem um ataque, você tem um hack, um exploit, um phishing numa plataforma, ela vai estar em evidência. Os hackers e os criminosos virtuais, desculpa, os hackers não, os criminosos virtuais vão aproveitar desse momento, que é o momento do hype. Né? O hype da falta de segurança. Então, assim, ele aproveita daquilo que eu já falo, das vulnerabilidades do ser humano, então da ansiedade, do medo, para lançar outros ataques. Nesse caso, foi um ataque nas taxas de gas, usando os gas tokens,
né, que trouxe melhorias para o próprio Volcash e o REB, para a utilização, limitação das taxas, do valor da taxa de gas para revogar os acessos aos contratos. Teve também os phishing scam nas contas oficiais, ofertando para você recuperar o dinheiro que foi perdido na multichain. Então veja, está tudo muito atrelado. O criminoso virtual sempre vai aproveitar esse momento de desespero. E no final, ainda não sei se é o final, né, com a prisão do dono, suposto, não sabe nem se é o dono, pela polícia chinesa, dizem que pode ser um rug pull, uma puxar tapete. Então isso pode ter sido tudo planejado inicialmente. Não tem nada confirmado, está bem claro aqui, são informações que eu peguei na internet. Também eu não sou polícia, não sou investigador para isso aí cabe à polícia, mas o que eu posso dizer em relação à segurança é que precisamos estar atentos a esses projetos. Temos que estar atentos quando estamos dentro de um projeto e ocorre um problema, muito cuidado aonde vamos interagir para tentar solucionar o problema. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês se inscrevam nesse canal, deixem um like, ative o sininho, tá? Toda quinta-feira nós temos a nossa live semanal, das 8h30 até umas 9h30, 9h45, falando sobre incidentes de segurança. Já foi falado da multichain desde o início nessas lives semanais. Deixo todas as nossas redes sociais aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? E entre aqui em cima no canal do Discord, onde eu estou sempre interagindo, estamos sempre discutindo sobre incidentes de segurança de uma forma muito mais rápida, tá bom? Agradeço a presença de todos e se puderem, compartilhe esse vídeo, fale com seus amigos, que mais pessoas podem aprender e possam obter essa cultura de segurança de informação e evitar problemas futuros. Um forte abraço e sucesso!